Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que te livrou, Deus que te resgatou, Deus que salvou a tua vida, o Deus que pode realizar coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão, o Deus que tem controle de todas as coisas em suas mãos. Aleluia! Nós temos visto hoje que muitas das vezes as pessoas só começam a louvar a Deus, só começam a exaltar a Deus quando recebem alguma coisa de Deus, só começam a glorificar e a dar glória a Deus quando está na bênção. Olha, é isso que Deus espera. Deus espera de cada um de nós adoração a todo tempo. Deus espera de cada um de nós adoração a todo tempo, porque lá no céu será adoração a todo tempo. Amém? Então você tem que abrir os seus lábios, expressar o seu amor, expressar toda a tua gratidão a esse Deus que te salvou, pois Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia! Mais uma vez, vamos louvar só esse trechinho. Aleluia! A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vocês jantaram hoje? Não, né? Eu não jantei ainda não. Amém, Jesus. Mas o gogó pentecostal já está funcionando. Amém, irmãos? Uma quarta-feira, mais uma quarta-feira. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade. E nós vamos continuar falando sobre um tema que eu já trouxe na última vez que eu tive a oportunidade. É a segunda mensagem sobre o tema o clamor que Deus responde. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma especial. Amém? Como falou comigo ontem quando eu estava preparando essa mensagem. E sem perder tempo, eu quero que você abra a Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 33. Amém? Todos acharam? Vou só botar aqui, senão não enxerga. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Amém? Jeremias capítulo 33, versículo 1 em diante. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, e faz estas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o teu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Vamos ler junto esse versículo 3? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Aleluia. Amém? Texto lindo. Um texto que nos dá uma segurança muito grande, porque esse Deus, ele é muito especial. Esse Deus, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Quem é filho de Deus, diz amém. Amém. Deus tem prazer em abençoar a sua vida, a sua família. Esse Deus é especial. E eu creio que nesta noite Deus irá nos ensinar coisas grandes e interessantes.
Porque esse texto que acabamos de ler, esses 3 versículos, nos leva ao entendimento de que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E que Ele tem domínio de todas as coisas em suas mãos. Pois Ele é soberano. Quando Deus fala, invoca-me, ou clama, porque tem outras traduções, e eu vou ficar com esse clamo, Ele está dizendo para a minha vida e para a sua vida, que quem garante a vitória é Ele. Quem dá acesso às vitórias é Ele. E quando Ele declara essa palavra a Jeremias, dizendo, olha, invoca-me, você vai pensar várias coisas, mas dentro do contexto que nós lemos agora, e se você continuar lendo depois, você vai ver que ele estava, esse profeta, num momento difícil da sua vida. Estava preso. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Olha, Jeremias, você precisa buscar a minha face. Pode clamar, eu estou ouvindo. Sabe o que tem acontecido hoje? As pessoas, em vez de começar, ou em vez de invocar a Deus, começar a adorar a Deus, pedindo a Ele socorro mesmo, não, as pessoas hoje viram as costas para Deus. Basta ela ter uma dificuldade, eles param de orar, eles param de buscar, não quer mais saber de Deus, acha que Deus é culpado por todas as coisas que têm acontecido em suas vidas, e deixam de lado esse momento muito importante na vida do cristão. Porque quando ele fala invoca-me, nós estamos aqui no entendimento de que é no sentido de um relacionamento íntimo com Deus. Não é qualquer relacionamento, é uma busca diária e uma busca incessante pelo nosso Deus. É isso que ele está falando. E isso dá uma certeza para nós muito interessante, porque nenhum outro Deus, nem entidade, nenhuma religião dá um conselho ou uma palavra de encorajamento com essa propriedade com que o nosso Deus nos dá. Não tenho, duvido, porque Deus, quando Ele fala invoca-me ou clama a mim, Deus está dizendo, olha, quem está no controle de tudo sou eu, então você tem que falar é comigo. Quem está no comando de tudo sou eu. Embora as coisas possam parecer para vocês que elas estão todas perdidas, embora as coisas possam estar mostrando para você que não tem saída mais de nada para você, irmão, o que Deus espera da sua igreja é que a sua igreja reconheça que Ele é soberano. É só isso. O que Deus espera da igreja é que a igreja tenha fé que Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância. Mas as pessoas hoje não querem pagar o preço de oração, não querem buscar a Deus. Aí Deus às vezes faz o seguinte, coloca uma prova na vida daquele varão, daquela varoa. Aí você vai até pensar, poxa, Deus é cruel. Não, não é cruel. Quando Deus faz isso, sabe para que é? É para que você possa se achegar um pouco mais perto dele. É que você possa ter mais intimidade com Ele. Eu me lembro uma vez, isso foi em 1998, logo quando eu me converti, Deus me deu um sonho, em que eu estava lá na Perimetral, próximo ao Maracanã, dirigindo o meu carro, e chegou a um determinado ponto, eu olhava para frente e não via nada, nenhum carro na minha frente, ninguém. Eu estava sozinho no carro, olhava para um lado para o outro, olhava para frente, não tinha nada. E de repente começou a ventar de uma forma tão grande. Irmãos, aquele sonho que parece que é real. Que as árvores, as folhas, assim, tudo saindo. E eu fui arremessado de dentro do carro. E só tinha uma coisa para me segurar. Era uma árvore.
E eu segurei na árvore. Quando eu segurei na árvore, fiquei. E o vento soprando muito forte. E eu fiquei um tempão para entender o que era aquele sonho. Eu era novo convertido. O novo convertido, ele precisa muito da ajuda daqueles que já estão adultos na fé. Então, se alguém te pedir algum conselho, irmãos, que não seja em âmbito pastoral, você aconselha teu irmão, porque ele vai precisar, como eu precisei, e eu glorifico a Deus que tinham pessoas aqui que me deram um apoio, que seguraram na minha mão, porque eu fui entender o que era aquilo, eu fui entender que Deus queria ter mais, olha, que eu tinha que ter mais intimidade com Deus, porque Ele tinha uma obra comigo. Olha como é que são as coisas, às vezes acontece e a gente nem percebe. E eu louvo a Deus pela vida do diácono Zé Luiz. Como aquele varão me ajudou, meu? Como aquele homem me ajudou. Eu ia para a casa dele e ficava conversando com ele o tempo todo. Ele me ajudou tanto que meu filho chama ele até de avô. Felipe chama ele de avô. A Fátima me chama de tia. O filho dele, o Zé Luiz, chama de avô. Aí qual foi o resumo do sonho? Deus usando, falando, foi o seguinte: são as lutas e as provas que você vai passar. Novo convertido ouvir isso, o que a pessoa vai fazer? Vai sair correndo dali, porque acha que vem para a igreja. Todos nós, quando chegamos na igreja, achamos que aqui é sombra e água fresca com um suquinho de laranja e aguinha de coco com os biscoitinhos. A pessoa acha que é isso, a pessoa acha que evangelho é isso, mas não é, né? Evangelho você tem que pagar um preço. Quem está vendo a novela Apocalipse, diga amém. Amém. Viu que o pastor sofreu lá, irmão? Pancada que ele não me levou, coitado dele. Senhor, não me deixa aqui não, deixa eu subir. Porque senão vai ser ruim. Eu gosto assim, pequenininho, assim, imagina tomando uma ratada daquela, vou morrer da primeira. Então, essa situação em que esse homem, esse profeta estava vivenciando, ou o que nós acabamos de entender, de ler aqui, é que Deus queria ter mais intimidade. Ou o que passa hoje para nós é que Ele quer que a sua igreja se aproxime mais dele, se aproxime mais dele. Para quê? Para que Ele possa anunciar coisas grandes, meus irmãos. Deus só vai se revelar aos seus filhos quando os seus filhos o buscarem de todo o coração. Não adianta, eu quero ter experiências com Deus de uma forma especial. Se você não buscar, Deus não vai se revelar a você. Se você não buscar, Deus não vai se revelar a você. Mas, escola bíblica, 9 horas da manhã, não vou não. Domingo, sol, vou para a praia. Eu fui criado na Zona Sul, o meu apelido era Rato de Praia, peguei 3 pneumonias. Eu aceitei a Jesus, olha, Deus tirou o posto para eu ir para a praia. Eu vou às vezes, tem que levar o garoto para ele conhecer, dar um mergulho. Mas eu perdi aquele, sabe? Acho que eu fui tanto quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, só tenho 43 anos. E eu perdi isso. Não parece, né, irmão? Eu sou com 25, né? Não, só estou com uma boia aqui, mas isso aqui vai sumir. Vai sumir. Depois que eu vi as fotos do Giovanni ontem, eu fiquei doido. Falei, não pode. Eu tenho que emagrecer também? Então, isso daí me tirou. Mas as pessoas, sabe o que acontece? É que muitas pessoas dentro da igreja colocam em primeiro lugar os seus posicionamentos, a sua vida, os seus ideais, os seus questionamentos, tudo em primeiro lugar é isso. Deus é sempre o último. Deus é sempre aquele lá da ponta, lá atrás. Deus, quando eu precisar, eu puxo você aqui para frente. E não é assim. Deus, quando nos dá um conselho, como deu aqui para esse homem, uma ordem, é porque Ele está dizendo que Ele garante a vitória, meu. Em qualquer circunstância. Aleluia. Mesmo você achando que o que vai ser de resultado para você vai ser ruim, mas não é, porque tudo que Deus faz é bom. Amém. Então quando Deus fala, olha, invoca-me, Deus está dizendo que Ele garante a vitória. Deus está dizendo o quê? Olha, em nome de Jesus, eu garanto a vitória.
Por isso que a Bíblia fala em Mateus 21, 22, de tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Aleluia. Deus, quando diz, vai nessa sua força, pode ir, meu irmão, pode ir tranquilo. Pode ir tranquilo, porque Deus é o que garante a vitória. Porque Ele é contigo, Ele é comigo, por onde quer que nós andarmos. Deus vai sempre à frente. Deus está conosco em qualquer lugar, abrindo caminho, derrubando os nossos inimigos. Nós nem estamos vendo. Deus está derrubando todos eles. Para o quê? Para nos garantir a vitória. É para isso que Deus faz essas coisas. E aqui no versículo 13 ele continua dizendo, clama a mim. Essa tradução invoca, e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esta é uma das grandes promessas da Bíblia. Clamar ao Senhor, invocar Ele. Porque é a partir desse ato que iniciaremos uma relação mais próxima e mais íntima com o nosso Deus. É através desse ato que nós vamos ter mais intimidade com Ele. E Deus havia prometido que se Jeremias clamasse a Ele, Deus não apenas responderia a Jeremias, mas também revelaria coisas grandes e firmes que não poderiam ser conhecidas de outra maneira. Você sabe que quando nós colocamos os nossos joelhos no chão para orar a Deus, Deus sempre tem algo para nos entregar. Pastor, mas isso não acontece nunca na minha vida. Você que pensa. Você que pensa. Porque tudo acontece, em primeiro lugar, no mundo espiritual, mas depois ir para o material. Então você está de joelhos, você está orando, você está buscando a Deus, Deus está naquela peleja que você nem imagina. Ou Deus está agindo naquela situação que você está achando que é mais complicado. Por quê? Porque Ele sempre quer, ou Ele sempre tem o prazer de nos abençoar. E foi isso que aconteceu. Quando esse homem estava clamando, porque ele estava preso. E esse discurso foi proclamado no pátio da guarda, onde Jeremias foi mantido preso durante o cerco babilônico em 588 anos antes de Cristo. E durante 40 anos o profeta tinha advertido que Judá e Jerusalém seriam destruídos por seus pecados. E agora, os exércitos da Babilônia estavam nos muros da cidade. Olha que a situação era complicada. Zedequias, o rei, não queria que ele profetizasse a ruína de Judá. E por esse motivo Jeremias foi lançado em uma cova, na prisão. Para o pensamento humano, para qualquer um, naquela época ou até hoje, quando acontece esse tipo de situação, pensam ou começam a ter dúvida que as promessas de Deus não iriam se cumprir ou que elas iriam falhar. Pensa nisso. Poxa, mas o abençoado está fazendo a obra de Deus. E Deus deixa acontecer isso, Deus deixa acontecer aquilo. Só para você entender o quadro que esse homem estava vivenciando. Um homem que profetizava, estava profetizando acerca do juízo de Deus e está sendo preso. É mais ou menos o seguinte: você está fazendo uma obra hoje e vem sobre a tua vida uma notícia que vai te deixar abalado. Meu irmão está internado. Ontem, já que eu falei nesse ponto, vou dar notícia para a igreja, começou a fazer hemodiálise. Reagiu bem, começou a urinar. Hoje ele ia continuar a hemodiálise. Mas a minha mãe, que mulher forte, meu Deus do céu. 73 anos, a velhinha. E aí eu liguei para ela: mãe, e aí, como é que tá? Que eu não estou podendo sair da empresa? Ah, meu filho, tá tudo bem, mas olha, os médicos me deram mais esperança. Aí eu falei: mãe, é o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Aí ela para mim: eu sei, meu filho, Deus está no comando. Eu sei que dentro dela ela pode estar triste, como eu também estou triste, é um irmão.
Mas, por causa de um problema desse, eu vou parar de fazer a obra? Eu vou parar de fazer aquilo que Deus chamou que eu fizesse? Eu não posso. Eu não posso. Meu amado pastor me mandou um zap para mim: Varão, como é que você está? Quer que eu pregue você? Não, pastor, diz que eu vou pregar. Eu vou pregar. Porque nada nem ninguém pode impedir a minha adoração, nem a tua adoração. Quando esse homem estava preso e ele começou a clamar a Deus, ele estava dizendo isso: nada nem ninguém vai pedir a minha adoração. É isso que eu e você temos que entender, irmãos. Que às vezes foge ao nosso entendimento. Porque achamos que tudo que acontece é culpa de Deus. Não é. Não é culpa de Deus. E aí eu falei para ela: está na mão do Senhor. Deixa Deus agir. O Senhor sabe de todas as coisas. Sábado ele ligou para mim, estava bem ainda, estava lúcido. Hoje ele está entubado, não está falando, não está nada. Disse: olha, irmão, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Me arrependo. Eu falei: amém. Estava viajando, estava indo lá para Friburgo. Eu falei: amém, irmão. Deus sabe todas as coisas, você está na mão dele. Amém. Pronto, depois eu falei mais coisas, mais ninguém falou com ele. Mas eu creio que naquele momento ele se arrependeu. A Bíblia fala o quê? Que sem arrependimento não há remissão de pecados. É isso? Então Deus está no controle de todas as coisas. Para esse homem aqui, para esse profeta, ele tinha a certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Queridos, quando nós estamos na posição, fazendo a obra de Deus, olha, tudo que nos acontece foi a permissão dele. É a permissão dele, de Deus. Se eu não entender isso, se você não entender isso, não adianta estarmos aqui. Porque se eu creio que Deus me salvou, se eu creio que Deus me limpou, me colocou neste lugar, há 20 anos eu estou aqui, e acontece qualquer coisa, eu paro de acreditar que Deus está no controle? Espera aí, alguma coisa está errada comigo, não é com Deus. Amém? Amém. Algo está diferente comigo. Porque todas as vezes que nós nos colocamos para fazer a obra do Senhor, para anunciar algo da parte de Deus, o mundo espiritual das trevas se levanta contra nós. Para pensar nisso, quando você disse aqui, quando você disse assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Quantas lutas e quantos embates você enfrentou? Quantos eu enfrentei? Foi exatamente nessa época sombria que Deus veio ao seu servo com palavras de encorajamento, de ânimo e de esperança. Quando Deus diz: clama, invoca, porque há uma grande expectativa de mudança, ou seja, essa ordem produz em nós algo diferente. Quando Deus fala assim: ó, clama, invoca, olha, começa a ser gerado algo diferente dentro de nós. Se você está entendendo os mistérios de Deus, se você entende aquilo que Deus já está fazendo na tua vida, começa, olha, você a ter uma situação diferente. Porque você é movido pela fé, meu irmão. Você é movido por fé. E quando somos movidos pela fé, nós não estamos vendo nada na nossa frente, mas a gente está crendo. A fé é isso, é você crer sem ver. Você está crendo que Deus é poderoso para entrar no negócio e resolver a hora que Ele quiser. Amém? Amém? Então começa a ser gerado dentro de nós algo diferente. Porque isso aqui foi uma ordem divina, uma ordem vinda do próprio Deus. E quando Deus fala, e quando Deus dá uma ordem, temos que entender que essa ordem ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Embora para você e para mim possa ser algo que foge do entendimento, mas quando Deus manda, é bom, é perfeito e agradável. Amém? Você pode repetir isso comigo? Tudo que vem de Deus é bom. É bom. Não é bom, é tudo que vem de Deus é bom. Amém?
Jeremias estimulou o povo a clamar ao Senhor, demonstrando que dessa forma Deus iria ouvir e responder o clamor do povo. Isto é, Deus iria anunciar coisas grandiosas de sua parte para o povo. Olha, se essa igreja entendesse isso, irmão, se essa igreja entendesse isso junto com as lideranças dessa casa, coisas grandiosas já estavam acontecendo muito com maior velocidade. Uma pena que muitos não entendem isso. Hoje não é diferente, pois eu estou há alguns dias para completar 20 anos nesta casa de oração. E eu sempre ouvi e vi as lideranças desse ministério estimulando o povo que aqui congrega a clamar o único Deus. Olha, são 20 anos, desde 1998, mais de 98 eu cheguei aqui. Eu sempre ouvi, busque ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Clame ao Senhor. Invoca ao Senhor, que Ele tem o melhor para você. Aleluia. Deus é soberano. Sempre ouvi essas palavras. Mas é uma pena que o culto de oração é o mais vazio das igrejas hoje. E não é por falta de estímulo, porque as lideranças têm convocado essa igreja, ou essas igrejas, pelo menos aqui a nossa, que nós conhecemos, a clamar a Deus, a buscar a presença de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nunca se houve uma necessidade tão grande por parte da igreja para o clamor. Nunca. Nunca se houve. A todo momento você anda nessa cidade, é tiroteio, é assalto, é arrastão, é pessoas sendo baleadas e mortas, aqui, semana passada. E aí o crente perde mais tempo nas redes sociais do que orando a Deus. E às vezes nas redes sociais falando até da vida dos outros, que é o pior. Ou perde mais tempo assistindo coisas que não vão edificar a sua vida em nada. Não estou falando que você tem que ficar 24 horas de joelho, não é isso não. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas. Mas aquele tempo você e Deus, quando você entra dentro do teu quarto, fecha a porta, ninguém te perturba, você vai buscar a Deus. Ah, não tem tempo? Tem, sim, tem. Você vai ao banheiro, suas necessidades, tem tempo, pega lá, lê a Bíblia. Ah, mas a criança em casa, tudo bem, quando dormir, você pelo menos tira 5 minutos e vai orar a Deus. Tira 10 minutinhos e vai ler a Bíblia. Você vai ver que as coisas vão começar a ter uma outra dimensão na tua vida. Aleluia. Aleluia. Você vai ver que as coisas vão melhorar. Glória a Deus. A impressão que temos, às vezes, é que tudo está de pernas para o ar, que tudo está fora do controle, mesmo nós orando, mesmo buscando a presença de Deus. Parece que a igreja se acovardou ou está se escondendo e tapando os ouvidos para as coisas que têm acontecido. Porque às vezes nós oramos e as coisas estão acontecendo. Aí o que acontece? A igreja começa a se afastar daquela busca que Deus manda ele fazer, ou manda ele praticar. Poxa, mas eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e vem sobre mim sobre isso. Ou Deus não está me ouvindo. Ou Deus não está nem aí para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. O clamar a Deus pertence à igreja. Quem é a igreja? Diga amém. Amém. O clamar pertence a você. Amém. Pertence a mim. Aleluia. O responder pertence a Deus. Amém, Jesus. E Ele responde quando Ele quiser. Ele faz se Ele quiser. Amém, Jesus. Porque Ele é Deus. Aleluia. Porque Ele é Deus. As pessoas hoje estão invertendo as situações. Acham que Deus é subserviente aos seus prazeres e às suas vontades. Aí se Deus não faz, eu viro as costas para Deus. Se Deus faz, eu estou alegre, estou pulando. Se Deus não faz,
não quero mais esse Deus. As pessoas estão assim hoje. Vão atrás de Deus para receber bênção. Não vão atrás de Deus para adorar a Deus. Ou para invocar a Deus. Não é isso. Jeremias 33, versículo 3, ainda falando desse versículo, diz assim: clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa o seguinte: chamar por alguém. Esse clamar ou esse mundo invocar. Dirigir-se a alguém. Gritar, clamar, proclamar. Conseguir a atenção de alguém. Meu irmão, quando nós oramos a Deus, quando nós clamamos a Deus, nós estamos chamando a atenção do trono de Deus. Aleluia. Nós estamos sacudindo o trono de Deus com as nossas orações. E a Bíblia fala que Deus pega cada uma delas e coloca em taças de ouro. Que coisa linda, meu. Que coisa maravilhosa é isso. Lá em Isaías 58, versículo 1, não precisa ir lá, deixa eu ler aqui para ganhar mais tempo. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. É do pulmão mesmo, é lá de dentro. Eu lembro quando eu ia para o Maracanã, claro, evidente, assisti Vitória do Flamengo. Eu clamava ali, meu irmão, eu ficava. Pulava. Na época era geral. Lá embaixo, não tinha dinheiro, então eu ia de geral. E eu, muito alto, né? Eu ficava. Para ver o jogo lá do outro lado, mas clamando, irmão, gritando mesmo. Chegava em casa rouco. Minha mãe, meu filho, o que é isso? Não, o Flamengo era mais uma. Rouco. Aí eu vim para a igreja. Fui na igreja. Eu não vou dar glória a Deus alto. Isso aqui é igreja pentecostal, meu irmão. Isso aqui pode dar glória à vontade. Isso aqui pode dar glória à vontade. Glória a Deus. Não é em algumas igrejas tem. Não! Aqui é glória a Deus, aleluia, à vontade. Glória a Deus. Amém? Aqui você pode, aqui é igreja pentecostal, meu irmão. Mas tem palavra. Aleluia. Primeiro tem palavra, depois tem movimento. Amém? Amém. Poder, você tem que andar assim com a palavra, ó, um do lado do outro. Senão fica um desequilíbrio total. É poder e palavra, um do lado do outro. Amém? Amém. Então é dessa forma, clamar com toda a força do seu pulmão, ou dos seus pulmões, como diz a palavra. Isso quer dizer o seguinte: quando nós lemos esse texto aqui de Isaías, eu quero me relacionar com você, eu quero te revelar coisas grandes. Deus, presta atenção nisso, não enviou a sua palavra para provar a sua existência. Deus a enviou para orientar o homem a caminhar nessa terra em novidades de vida e em vitória. Amém, Jesus. E a orientação dessa noite para a sua igreja é a seguinte: clama-me, invoca, busca a minha presença, ore, coloque seus joelhos no chão, venha buscar a minha face, para que eu possa me revelar a vocês. E qual é o clamor que Deus responde? Ou qual é a oração que Deus responde? Porque isso é muito importante, tem gente que não sabe disso. E nós que somos os arautos de Deus nessa terra, precisamos anunciar isso. O clamor que Deus responde é o clamor dos que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quem foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, diga amém. Amém. Deus responde o teu clamor. Aleluia. Olha que coisa linda. Deus ouve as suas orações, meu. Amém, Jesus. Aleluia. Ah, pastor, mas ele ouve todas as coisas, mas responder é diferente. Existem princípios da palavra de Deus que nos orienta a falar dessa forma. Amém? Amém. O clamor que Deus responde é o clamor do seu povo. Lá em Êxodo capítulo 2, abre aí a sua palavra em Êxodo capítulo 2, palavra do Senhor, abre aí.
Quem está entendendo, diga amém. 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 Importante você entender. Nós estamos terminando. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a quem? A Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Viu? Então, quando nós clamamos, Deus olha para a nossa condição. Deus olha para como nós estamos, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando. E é importante destacarmos que Deus não é surdo, é verdade, Ele não é. Ele ouve a tudo e a todos. Mas dentro de um contexto bíblico, eu garanto a você que existem alguns princípios revelados por Deus na sua palavra que nos garante que Deus não responde a qualquer clamor. Qualquer um pode chegar e dizer, não é assim não. Existem princípios. Qual é o primeiro? Que todo clamor para ser atendido tem que ser feito em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, mas tem umas conversas quando eu era lá do mundo, que eu podia pedir a qualquer um. Não pode não. Essa conversa tem que morrer no teu coração, na tua vida. Esquece isso. Só existe uma ligação entre Deus e os homens. Jesus Cristo. É o fio direto, é a ligação direta. Não existe nenhum intermediário nessa escala. A Bíblia que fala. O Senhor que revelou isso. Por Ele ter revelado isso, chegou até as nossas vidas e hoje nós estamos aqui adorando somente a Ele. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Segundo, precisa haver unanimidade. Porque aquele povo estava sendo, olha, exprimido. Aquele povo estava sofrendo. Aí o que aconteceu? Não, vamos chamar todo mundo aqui, vamos clamar a Deus. Deus tem que nos ouvir, Deus tem que fazer algo, Deus tem que fazer alguma coisa a nosso favor, meu. Nós temos que chamar a atenção de Deus. A oração que precisa ser, que Deus ouve, é a oração feita em nome de Jesus. Mas tem algo também interessante nisso. Porque há uma diferença entre oração, intercessão e clamor. Vou te explicar rapidinho. A oração é quando conversamos com Deus, você e Ele, a sós. Quando você separa um momento para agradecer, pedir e adorar. É aquele momento de o seu momento, o seu culto com Deus. A intercessão é quando você ou mais pessoas se separam um momento para pedir uma pessoa pela cura, ajuda, proteção e etc. Quando você intercede pela vida de alguém. Agora, e o clamor? É quando um grupo de crentes se reúne para um só objetivo. Nós estamos reunidos aqui hoje com objetivos, amém? Amém. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, orar pelos nossos pastores, orar por esta nação, orar pelas famílias deste ministério, orar para que Deus possa trazer sobre esse estado uma paz que, olha, nós não temos mais. Isso é um clamor. Então, nós vamos unir a fé, a minha fé com a sua fé, e nós vamos clamar a Deus. Lá no Salmo 141, versículo 1 diz: Senhor, a ti clamo, dai-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. No clamor, todos precisam estar no mesmo propósito, na mesma visão, com os mesmos objetivos. E é necessário estarmos ligados em uma ligação única. Por isso, quando nós estamos aqui orando, qual é o pedido? Olha, se liga com Deus. Se liga com Deus, não é hora de ir no banheiro. Não é hora de ficar mexendo no telefone. Desliga o telefone, quando acabar o culto, tu liga.
Na hora de você ficar mandando zap para ninguém, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso chega a me dar tristeza quando eu vejo alguém passando o zap na hora do culto. Perdeu-se as coisas. Não. Faz o seguinte, depois que você vai lá fora, passa o zap. Chama o Uber para te buscar. Chama um táxi. Se tu vai em Viação Canela, como eu estou em Viação Canela, batendo no meu carro, meu Deus do céu. 3 semanas sem carro também, olha, é só prova. Mas é dando glória a Deus e caminhando com o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. É desse jeito. Na última vez em que eu preguei sobre esse tema, nós usamos um texto de 2 Crônicas. E notamos, capítulo 20, versículo 1 ao 18. Todos nós conhecemos esse texto, só vou aqui falar algumas coisas para nós termos um entendimento. E notamos que Deus claramente tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E que Ele honra aqueles que o honram. Porque Josafá estava diante de uma grande multidão, de uma grande ameaça. E o que ele fez? Começou a clamar a Deus, pedindo socorro com todas as famílias. Com todas as mulheres, com todas as crianças. Foi uma oração unânime. Foram com todas as pessoas ali. E o que Deus fez? Deu vitória àquele povo. Deu vitória àquele homem. Não é? No Salmo 72, versículo 12 diz: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Você está aflito nessa noite? Deus está aqui para acudir você. Aleluia. Você está desesperado, você está numa situação caótica, Deus está aqui hoje para te dar o socorro que você precisa, meu irmão. Isso não é utopia de pastor, não, meu. As pessoas acham que a gente é tudo mecânico. Não, não é isso, não. É porque Deus, Ele garante para cada um de nós que Ele nos dá a vitória, irmão. Ele garante para cada um de nós que Ele está, olha, no controle de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão dEle, amém? Amém. Nada acontece. E Josafá estava aflito, estava necessitando de um socorro, de uma intervenção de Deus, e Deus veio e deu a vitória. Algo interessante a notar nesse texto que eu estou falando é o reconhecimento de Josafá e também de todo o povo de que só Deus poderia mudar aquela situação caótica que eles estavam vivenciando naquele momento. Você está vivenciando uma situação caótica, só Deus pode resolver a tua situação. Amém. Ninguém pode, só Deus. Deus pode resolver. Amém? Hoje eu quero meditar rapidinho com os amados irmãos um texto que me chamou a minha atenção no meu devocional com Deus, e eu creio que vai chamar a sua atenção também. Amém? 2 Samuel capítulo 7 é o último texto dessa noite. Eu, para ganhar tempo, não vou ler o texto todo, vou ler só os versículos aqui e nós vamos comentar, tá bom? Vamos lá. 2 Samuel, não, primeiro livro de Samuel, perdão. É o primeiro, irmãos. E eu digitei errado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Mas nós não vamos ler ele todo, vamos ler só o versículo 1, depois vamos pular para o 7. Olha lá. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Aí lá no versículo 7 tem algo interessante. Olha só o que diz o versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O povo de Israel estava diante de uma grande ameaça, pois um dos seus maiores opositores estava se preparando para um ataque. Olha,
Quando nós estamos na presença de Deus, o inimigo procura de todas as formas nos atacar. Porque ele sabe, se atacar as nossas vidas, tirar eu e você da presença de Deus, ou melhor, nós na presença de Deus, nós somos uma ameaça muito grande ao seu reino. Porque nós temos a vida de Cristo. Nós transmitimos, ou nós carregamos a glória de Deus. Então isso para o inimigo das nossas almas, estarmos na presença de Deus, é algo que incomoda. É algo que incomoda. Quando esses camaradas subiram a Mispa, eles esqueceram do seguinte, que Mispa significa torre de vigia, lugar alto. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos nos lugares mais altos. Espiritualmente falando, nós estamos naquele primeiro degrau da fé, como nós aprendemos aqui. Nós estamos em destaque. E o inimigo não pode tocar na minha vida e nem na tua. Então ele tenta de todas as formas tirar eu e você da presença de Deus. Amém. Os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados aonde? Em Mispa. E subiram contra eles, no quais o povo de Israel teve medo. Os filisteus eram um povo de quê? De guerra, adestrado em guerra. Os opositores de Israel. Lembra lá de Juízes? Fala muito sobre isso. Da guerra dos filisteus contra o povo. A opressão que eles colocavam em cima do povo de Israel. Até que Deus teve que levantar a Sansão para destruir aqueles homens. Então eles sempre foram opositores do povo de Deus. O versículo 9, vamos ler lá o versículo 9, ou melhor, o versículo 8 e 9, já lemos hoje, vamos ler novamente, porque está aqui dentro do contexto. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Olha só, quando nós clamamos, Deus responde o nosso clamor. Quando nós buscamos socorro, Deus, Ele é o presente na nossa vida. Olha, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. É interessante notarmos nesses dois versículos que Israel, após sentir medo, coloca a sua dependência onde? Nas mãos do Senhor. E faz um pedido a Samuel: clama ao Senhor nosso Deus. Deus se agrada muito quando um homem coloca a sua total dependência nele. Deus tem prazer em socorrer aqueles que clamam a Ele, somente a Ele, meu. Hoje muitas pessoas estão clamando a Deus de forma equivocada, sem os padrões estabelecidos por Deus na sua palavra, e o Senhor não atende. Ah, mas fulano está recebendo. Não é Deus. Porque Deus tem princípios. Não adianta fazer sacrifício de tolo, não adianta, olha, porque Deus, Ele é um Deus de princípios, e nós sabemos disso. Agora, aquele povo teve esse clamor atendido, mas eles primeiro tiveram que fazer algo, e nós temos que fazer também. Volta aí no versículo 3, olha. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, de servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Às vezes, tem coisas do nosso coração, na nossa mente, que tem que ser banidos da nossa vida. Às vezes as vitórias das nossas vidas demoram a chegar por culpa nossa. Porque tem coisas que é eu e você, nós no individual que temos que resolver, não é Deus. Sou eu e você que temos que tomar a decisão de renunciar às coisas.
de dizer não ao pecado, de dizer não às coisas que entristecem o coração de Deus. Só dessa forma, quando fizermos isso, é que Deus vai nos dar vitória. É que Deus vai vir ao nosso socorro. Porque se tem que haver um arrependimento e uma renúncia no coração daquele povo, aí sim Deus vem e dá vitória. Aleluia. Versículo 10 e o 11. Volta lá para o versículo 10 e 11. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia, com grande estampido sobre os filisteus, e o aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Versículo 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Por que isso aconteceu? Porque a atitude de servir ao Senhor resultou nessa vitória de Israel sobre os filisteus. Quando nós nos colocamos somente para servir a Deus, Deus vem e nos garante a vitória. Amém. Amém, Jesus. Somente precisamos clamar a Ele. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aí você vê muita gente dizendo, né? Ebenezer, que significa até aqui ajudou o Senhor, nada disso. Ebenezer não é isso. Ebenezer significa pedra de auxílio. Amém? Se você puder botar aí no tal Bíblia, pedra de auxílio. E continua dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Isso foi um marco para comemorar a vitória e o reconhecimento da intervenção do Senhor. Último versículo desse capítulo, versículo 13, vamos lá? Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Oh, aleluia! As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel nas mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quero profetizar na tua vida que hoje é o dia da derrota dos filisteus na minha vida, meu. Aleluia. Porque os filisteus hoje, olha, tipifica aqueles demônios que têm tentado contra mim e contra a tua vida. Mas Deus vai nos dar vitória, porque nós estamos aqui clamando a Ele, servindo a Ele de coração e interesse de coração. Por isso que eu quero profetizar na tua vida que todos esses filisteus irão ser derrotados hoje pelo clamor desta igreja. Aleluia. O segredo é permanecer na presença do Senhor, clamando a Ele e colocando toda a sua dependência em suas mãos. Esse é o segredo. Lembre-se, o clamar pertence à igreja, o responder e as vitórias pertencem ao Senhor. Amém? Aleluia. De pé, em nome de Glória a Jesus. Deus.